Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do New Wave Catholic. E vocês vão estar assistindo esse podcast num momento muito especial da nossa igreja. Acabamos de passar por um momento de muita profundidade, de conhecimento, de conversão da nossa igreja, que foi a Quaresma. E entramos numa Semana Santa, um momento que a igreja nos pede aprofundar mais a nossa fé. E para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que a igreja pede, por que a Quaresma e esse momento é tão importante para nós católicos, nós pedimos hoje aqui e temos a presença, muita alegria de receber o Padre Mendo, pároco de Carcavelos, da igreja de Carcavelos. Como é que é o nome da igreja de Carcavelos, padre? Então, se o nome todo é a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios de Carcavelos. Pronto. Muito obrigada pela presença do senhor aqui, pela sua disponibilidade. Bom, para começar, padre, eu ia te perguntar assim, porque assim, a Quaresma já passamos pela Quaresma, vamos entrar aí na Semana Santa, Já né? entramos, Já entramos na semana. Agora foi Hoje 20 é que a anos. gente está gravando aqui, já entramos na Semana Santa. Então, qual é a importância? Por que a Quaresma é tão importante e a Semana Santa, esse momento, né, esse período que a igreja passa é tão importante para nós católicos e até mais, poderíamos dizer, que o Natal. Sim, olha, antes de mais, obrigado por ter-me convidado, que sei que já me convidaram há algum tempo e só agora, passado 3 anos, é que estamos agora a corresponder. Mas olha, estamos neste tempo que é muito rico, como estava agora a Mariana a dizer, que fizemos a Quaresma, que a Quaresma é um pouco uma imagem da nossa vida. Ou seja, nós temos estes instrumentos próprios que fomos usando e que lembramos logo no início, na quarta-feira de cinzas, no primeiro domingo, jejum, oração, esmola, que na verdade em 40 dias tentamos condensar bem o que é uma vida bem vivida, a partir de Cristo, a partir do alto, para depois, claro, prolongar isto no resto da nossa vida. Não é só Sim. como às vezes fazem aquelas dietas que até chamam ioiô, não é, que vai acima, depois vai abaixo e agora veio a Páscoa e tudo acaba. Não, a Quaresma é importante por isto, faz-nos viver bem a vida para viver como verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus Cristo, com critério a partir do alto, não apenas daquilo que são as nossas paixões, que sabemos que temos muita coisa boa, mas também temos muita coisa desordenada, e daí viver agora, em particular nesta Semana Santa, esta passagem para uma vida a partir do ressuscitado, a partir de Cristo. Poderia-se dizer que a Quaresma e esse período que a gente passa é um aprendizado para como se deve viver a vida, continuar? Isso, Poderia dizer exatamente, sim. de forma mais simples. Seria isso. Um grande aprendizado de uma vida bem vivida, não é? Isso, Sim. portanto, acho que é uma ótima escola que, como muitas vezes fazemos exercício para treinar para a prova, agora também a Quaresma é assim um exercício para a prova da vida, para a vivermos com abundância, não é? Sim. Como Cristo também chama. E ouvindo. Bom, bem-vindo, padre. Muito obrigada mesmo, sabe? No meu nome também, queria muito tê-lo aqui já há um tempo. E nesse tempo, assim, da Semana Santa, mais especial ainda, né? Rezando por esse mundo, rezando, né, pelas pessoas para que realmente busquem o Cristo ressuscitado. Com certeza. Isso é o que fazemos sempre como igreja, não é? Isso. Em cada missa, em cada oração que fazemos, claro, para anunciar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Padre, assim, eu sei que a Quaresma já passou, né? E que a gente já está na Semana Santa. Mas, assim, é até para entender, porque eu acho que isso daí é o que o senhor falou. A gente continua a vida, né? A Quaresma é um período, mas a gente tem que viver dessa maneira todos os dias do ano, né? Então, assim, muitos pensam a Quaresma apenas como sacrifícios. Ah, a Quaresma é um período de sacrifício, não sei o quê. Mas qual é o verdadeiro, assim, sentido espiritual desse tempo, assim, até para a gente continuar a vida dessa maneira? Olha, Maria, acho que isso é uma ótima pergunta, porque efetivamente o sentido da Quaresma é isto: é uma conversão de vida a partir do mais essencial, daquilo que temos de central naquilo que somos, que às vezes fazemos. Eu gosto sempre de usar esta imagem que, não sei se já foram a Roma alguma vez, não já? Sim, sim. Então, em muitos sítios em Roma, quando nós pedimos assim um daqueles bons gelato italiano, não é? Pedimos os sabores e depois no final perguntam assim, que têm o costume de pôr assim chantilly em cima, não é? Portanto, perguntam pana e depois nós dizemos sim ou não. Portanto, assim como se fosse assim um extra que pomos no gelado, que é bom na mesma, mas pronto, com chantilly há quem gosta, há quem não gosta, põe-se, não põe-se. E às vezes fazemos as coisas da Quaresma como se fosse assim um bocadinho este topping que pomos por cima da vida. Não, mas a verdade é que aquilo que é chamado a fazer Quaresma é mudar as coisas a partir daquilo que é a essência. Não é assim um extra que pomos por cima para fazer mais coisas. Claro que fazemos mais coisas na prática, porque às vezes estamos um bocadinho preguiçosos ou um bocadinho esquecidos do que é ir ao essencial, mas é a partir do essencial que se faz este caminho.
E há até um ponto que eu, por acaso, quando me falou deste tema, que eu tinha pregado um retiro aqui na paróquia, que descobri assim um ponto de oração de um santo, São José Maria, que é assim, um santo da vida corrente, que se eu puder partilhar, eu acho que pode ser Sim, assim uma por boa favor, ajuda, claro. que acho que foi assim, vai assim muito ao centro daquilo que de facto se pretende da Quaresma, que diz o seguinte, só aqui a ver se eu encontro. Sim. Então, ponto de um livro chamado Sulco, que é o ponto 739, e diz assim: cumpres um plano de vida exigente, madrugas, fazes oração, frequentas os sacramentos, trabalhas ou estudas muito, és sóbrio, mortificas-te, mas notas que te falta alguma coisa. Leva ao teu diálogo com Deus esta consideração. Uma vez que a santidade e a luta por alcançá-la é a plenitude da caridade, tens de que revisar o teu amor a Deus e por Ele aos outros. Talvez descubras então, escondidos na tua alma, grandes defeitos contra os quais nem sequer lutavas. Não és bom filho, bom irmão, bom companheiro, bom amigo, bom colega. E como amas desordenadamente a tua santidade, entre aspas, és invejoso. Sacrificas-te em muitos detalhes pessoais, por isso estás apegado ao teu eu, à tua pessoa, e no fundo não vives para Deus nem para os outros, só para ti. Então porque é que eu trouxe este ponto? Porque acho que vai bastante assim ao centro, que às vezes nós podemos olhar para a Quaresma como uma espécie de auto-aperfeiçoamento pessoal. Assim, olha, eu tenho o meu plano do que é que eu acho que é eu ser santo. E aqui o que o São José Maria nos lembra é que, mas espera aí, não, tu és feito para os outros, tu és feito para Deus e para os outros. Portanto, vê ao contrário. Tu és chamado a ser bom pai, bom marido, bom filho. Portanto, aquelas vocações que já temos naturalmente, essas é que, claro que aqueles exercícios todos que ele vai dizendo são coisas boas, sobretudo os sacramentos, onde nós de facto bem, tocamos Cristo, ou Cristo nos toca e nos transforma realmente sempre que os recebemos, e estamos também bem dispostos a isso, mas não obstante ir ao centro daquilo que é a nossa vocação cristã, não fazer coisas apenas que, pronto, podem nos tornar um bocadinho mais eficientes, mas se calhar não transformam aquilo que é o mais essencial. Isso que o senhor falou, Padre Mendo, acho que vem de encontro ao que o Papa pediu no início da Quaresma, né? Ele falou exatamente isso, que a gente buscasse amar os mais próximos, amar a quem estivesse mais próximos de nós, né? E buscar cada vez mais a caridade. Eu acho que confirmou isso daí, né? E às vezes a gente, como cristãos, a gente fala fazer os 3, né, da Quaresma e tal, como se tudo tivesse resumido a ritos, né, a questão. Tudo mas isso não ajuda, é. são Sim, instrumentos são instrumentos para sim. irmos mais fundo e para. Claro que nós precisamos de uma forma depois de concretizar isto. Só. Ok, como é que eu posso ser bom filho? Bem, preciso de um caminho para lá chegar, não é? E Sim. claro, se calhar tenho de fazer. Mesmo em casa, hoje em dia, então as crianças, acontece tanta vez, as crianças adolescentes, se está em casa sempre apegado ao telemóvel, então, claro que tem de fazer junto ao telemóvel, não é? Ou se uma pessoa está constantemente focada apenas em si mesmo, claro, quer dizer, a esmola, Fazer mais claro caridade, que é também uma obrigação cristã, mas se calhar tem de lembrar-se outra vez, e ainda bem que o fazemos no início da Quaresma, que tem estes meios para nós nos esvaziarmos de nós uma mesmos. consciência, né, assim, do que eu preciso melhorar no início da Quaresma, mais ou menos isso. É interessante a gente até falar isso, porque, assim, durante esse período todo que a gente vai vivendo na igreja, a gente vai percebendo que existe uma mudança da liturgia. No início da Quaresma, a gente percebe que é justamente isso. Eu acho que é o meu interior, né, eu tentar perceber o que eu tenho que melhorar, onde eu tenho que fazer o tal jejum, né, qual é o momento em que... E depois vem a conversão, e agora a gente já muda a liturgia um pouquinho, né, que é mais concentrado para a morte de Jesus, poderia dizer assim, não é? Eu creio que sim, que se olharmos assim para a Quaresma toda, temos assim, duas grandes fases, que é uma que vai até assim, ao segundo domingo da Quaresma, onde ouvimos sempre o Evangelho da Transfiguração, e aí é este grande apelo à conversão. Não é? Portanto, vemos Jesus no deserto, vemos todo o apelo a nós mudarmos de vida e assim palavras fortes também, estar vigilante. Depois do segundo domingo para a frente começa a ser a descida até Jerusalém. Portanto, já começamos a seguir Jesus e a ver, e sobretudo este ano, que este ano estamos no ano A das leituras, e no ano A temos assim 3 leituras fundamentais que nos ajudam isto dos Evangelhos de domingo, que nos ajudam a ver o propósito para o qual nós fazemos todas estas coisas. Tivemos o Evangelho da Samaritana,
isto no 4º domingo, se eu não estou esquecido, ou no 3º, se calhar era o 3º, em que na prática Jesus estava a convidar a samaritana, que na verdade somos todos nós, para algo mais, uma relação de grande intimidade, praticamente família. Não é? Teve um encontro num poço, e onde é que, se formos a ver na Bíblia, o que é que acontecia sempre junto a um poço? Era, por exemplo, onde foi descoberta, onde foram procurar esposas para Isaac, onde houve também... Sim, tem tem um simbolismo muito próprio, que é este simbolismo nupcial. Portanto, que é o lugar onde há a promessa de casamento, onde há este dar-se. E Cristo quer, de facto, uma relação connosco, que não é só uma relação exterior, mas uma relação de família. Nós fazemos parte desta família dos filhos de Deus, e que naquela samaritana vimos isso acontecer. E depois, no domingo seguinte, vemos depois ele a curar o cego de nascença, a mostrar também que isto é um olhar novo, uma vida nova a partir do alto. E depois, no domingo a seguir, com a ressurreição de Lázaro, vemos no nível biológico, e que já é espetacular, não é? Portanto, alguém que estava morto e volta à vida, mas já há um sinal daquilo que é a ressurreição de Cristo, e que também pode ser a nossa, se de facto nós quisermos que Ele seja o nosso Salvador e deixarmos que Ele entre na nossa vida. Já mostrando a questão que existe uma vida além, né? E que na morte, que ele venceu a morte, que a morte não termina com tudo. Isso em relação a Lázaro, sim, mas mesmo assim a ressurreição ainda é mais do que isso. Portanto, ainda ainda é mesmo ali um sinal que para nós é assim chocante. Não, começa a chamar, né, para esse momento, né? Sim. E o evangelho de hoje, né, assim, também é um evangelho que eu gosto muito, pode ser muito simples, mas é muito bonito, né, que é Marta, né, limpando os pés de Jesus, né, Maria. Maria, limpando os pés de Jesus com o óleo, né, que ela comprou, né, ungindo os pés de Jesus com o óleo. E é muito bonito isso também, né, porque mostra essa relação que o Senhor disse, essa relação de profundidade, de carinho, de amor também, de querer, né, agradar, né, a Jesus, né, dessa maneira. É uma relação de família, na prática, e de um grande amor derramado, não é? Que vai para além daquilo que são as nossas categorias até humanas, não é? Que nós unimos com o nosso Salvador, com Deus, pronto, é a coisa mais espetacular que pode haver. Quer dizer, nós que somos uma formiguinha aos seus olhos, Ele olha para nós e diz, bem, e tanto esse grande ato de generosidade que é o Evangelho que hoje vamos ouvir, e que é engraçado que vemos, está numa casa de família também, não é? Marta, Maria, Lázaro. Portanto, se lembrarmos aquilo que eu falei há pouco do São José Maria, também é na família que nós somos chamados a ser santos também, não é? A procurar aqui a santidade. É espetacular. Portanto, de facto, viver isto com profundidade é outra coisa. Eu estava assim, ontem na missa, né? Aí fui à missa aqui na parede, ouvindo o Padre Miguel, né? E a gente estava assim, como para quem vive realmente, assim, como cristão, como é intenso esse tempo, né? A gente vem, né, da quaresma de 40 dias, né, buscando essa conversão, de repente a gente vê aquela alegria entrando na igreja para preparar para uma semana bem difícil, né? No sentido... Eu confesso que eu não grito crucifica-o junto com o povo. Eu ainda não... Apesar de que né, histórico, a gente tenta reviver aquele momento, né, eu ainda não consigo, não. Mas é só uma brincadeira pra te contar. Mas assim, eu tô falando assim, é interessante como todo mundo gritando, todo mundo cantando, né? Como, lembrando mesmo daquele tempo, todo mundo achando que, né? Não entendendo a profundidade do que iria acontecer. Né? Então é uma coisa assim, para quem, por exemplo, que não é cristão, vendo aquele momento, nossa, o pessoal passa por penitência, né? Começando, porque eu vi, e eu acho muito bonito, me veio assim na cabeça, a quantidade de adultos que estão sendo batizados, padre. É verdade, graças a Deus. É muita graça. Ontem na igreja estava assim, os bancos cheios assim, sabe, de adultos que vão ser batizados. Eu falei assim, nossa, que alegria. Né? Então, assim, as pessoas estão vivendo esses momentos, talvez pela primeira vez. Muita gente é assim, e mesmo para quem é batizado desde criança e esteve na catequese e tudo, acontece que muitas vezes isto passa um bocadinho ao lado. Ou seja, toda esta riqueza desta semana, que até temos férias, que é para isso mesmo, bem, depois é vivida assim como se fosse assim, uma ligação direta de Domingo de Ramos, Páscoa, não é? Domingo de Páscoa. Bem, e digamos também, para não criar nenhum escrúpulo de consciência, em termos de preceito, está cumprido, não é por aí. Não obstante, viver a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, em igreja,
sábado do silêncio à espera daquela grande vigília pascal. Eu acho que quem vive isto pela primeira vez, depois nunca vai deixar de viver. Vai querer todos os anos fazer parte daquilo que é a sua organização de vida, ir viver isto aqui e parar, não é? Parar porque, de facto, são momentos muito intensos em muitas dimensões, sobretudo na nossa relação com Deus, que esse é o grande propósito, mas também a Igreja aqui também se vê muitos laços que são muito fortalecidos quando vivemos uma Páscoa em conjunto. Padre, mas assim, o senhor falando, me veio assim na cabeça, o que o senhor diria para aquelas pessoas? Porque eu já vi, assim, acontece, né? A pessoa é católica, mas tem dificuldade de viver de forma profunda a quaresma. Às vezes, assim, passa a quaresma e no final, mas eu não consegui fazer nada, não sei. Qual é o conselho que o senhor daria para essas pessoas que têm essa dificuldade de aprofundar mais, de entender sobre a quaresma, fazer algum sacrifício ou até caridade? Qual é a dica que o senhor daria para isso, para esse tipo das pessoas que têm essa dificuldade? Bem, eu acho que em parte pode ser porque às vezes temos medo, não é? Temos medo de achar, eu não sou capaz logo à partida. Portanto, não ter medo, não é? Como dizia o Papa João Paulo II tantas vezes, não tenhais medo de abrir as portas, de escancarar as portas a Cristo. E é verdade, se calhar vamos cair algumas vezes. Quer dizer, nós sabemos que estamos na nossa condição pecadora, que muitas vezes não somos, muitas vezes, quer dizer, todos os dias não somos perfeitos, caímos em tantas coisas. E, no entanto, acho que é bom termos esta atitude de fazermos tudo como se fosse uma luta desportiva. Ou seja, vamos para o ringue de boxe, apanhámos um soco, caímos, pronto, olha, hoje caí, eu disse que ia fazer isto durante a quaresma, não funcionou, está bem, amanhã começa outra vez. Se houver algum pecado grave, vamos confessar, pronto, mas não desanimar, porque o desânimo é que é o aliado do inimigo, não é? O inimigo é que puxa lá para baixo, olha, não vale a pena, quer dizer. É isso, eu já escutei muitas vezes. Você, não, mas é porque eu já sei que eu vou errar, eu vou pecar de novo, então para que eu vou fazer isso? A gente ouve muito isso. E é realmente. E a gente ouve e é assim na nossa vida, né? Assim comigo, né? Assim, a gente sente isso, né? Assim, às vezes dá esse desânimo e não pode, né? Tem que combater esse desânimo. Sim, todos os dias uma pessoa dizer: Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir. E está bem, se calhar vou cair outra vez, se calhar não vou conseguir rezar aquilo que eu me tinha proposto no início da quaresma, mas vou-te dar aquilo que eu conseguir dar, e ao máximo, claro, não é, com a maior generosidade, porque este caminho também se vai educando. E uma coisa que às vezes nós nos esquecemos é que também nisto da nossa vida espiritual muito acontece a partir da virtude, que é como quem diz, assim, bons hábitos que nós vamos cultivando para também nos dispor a conseguir a fazer isso. Então, está bem, não consigo rezar meia hora todos os dias, então vamos começar com 10 minutos todos os dias, não é? E hoje em dia temos tanto podcast, olha, até estes, ou até assim, aqueles podcasts mais virados mesmo para fazer um pouco de oração mental, como, sei lá, os 10 minutos com Jesus, passa a rezar, outros que nos ajudam a entrar dentro das leituras e a entrar num diálogo com Deus. Portanto, começar com coisas pequeninas e sabendo que depois isto vai crescendo. Se pomos logo tudo assim de uma vez, acabamos por desanimar e ser mais difícil. Ter propósitos possíveis de alcançar, né? E devagarinho, um degrau de cada vez. E pronto, e sabendo isto, sempre com o foco, que é procurarmos ser santos, não é? Ser um instrumento do amor de Deus onde quer que nós estejamos. Eu lembro-me agora na quaresma que li a história de uma... Estive agora à procura, assim, para a quaresma, que é sempre giro, de vez em quando, ilustrar com umas historiezinhas de como é que os santos viviam a quaresma, não é? E lembro-me de ler a história de uma serva de Deus americana, que era jornalista, que chama-se Dorothy Day. E ela, uma vez na quaresma, fez como propósito, ela era jornalista no início do século XX, portanto, início, meados, portanto, fumava imenso, toda a gente fumava imenso antigamente, não era? E fez como propósito de quaresma: vou cortar com o tabaco, pronto. E pronto, assim dito e feito, cortou com o tabaco. Passado uma semana ou duas, lá estavam os colegas todos a dizer: acende lá um cigarro, se faz favor, que estás completamente intragável, ninguém é capaz de te aguentar, não é? Tem ela que estava fora do... E ela que cortou com o tabaco, mas o que é que aconteceu? Cortou com o tabaco, começou a ficar irritada, etc, etc. Portanto, diziam: acende lá um cigarro, porque isso está-te a fazer mal, portanto, não está a ajudar a fazer... Então, mas o que é que aconteceu no ano seguinte? Depois acabou a quaresma, voltou a fumar, não aguentou, claro. Mas o confessor dela disse na quaresma seguinte: olha, pronto, é melhor não fazer isso. Toda a gente se queixou, portanto, não vais fazer isso outra vez. Mas faz como propósito, então, pedir a Deus que te dê força para, eventualmente, conseguires deixar isto. Portanto, mesmo se nós não conseguimos, então, pedir a graça de Deus, não é? Aliás, era como dizia o Carlo Acutis, não era? Como é que era aquela frase que ele dizia que a coisa mais importante é nós desejarmos querer ser santos, não é? Sim.
E se por acaso não temos esse desejo, então vamos pedir esse desejo a Deus. Portanto, é a mesma coisa em relação a propósitos de quaresma, assim, caminhos. Se não o conseguimos fazer, então vamos começar a pedir, não é? Pedir a Deus que pelo menos queiramos isto e depois Deus há de nos ajudar eventualmente. É aquela frase, Senhor, dai-me a graça, né? Tudo vem da graça de Deus, portanto, Sim. a começar sempre por aí. Porque depois, como está a dizer, claro que temos de desanimar no caminho. Se formos logo assim, então, uma fasquia muito alta e contamos só connosco, nós não somos bons aliados nas nossas lutas, porque depois lá vem a preguiça, lá vem outros desejos, outras coisas que vão concorrer, e se estamos sozinhos, se não é a partir do alto, então, bem, aí sim, aí é a receita para a derrota. E assim, eu acho que quando o senhor falou, lembrou do Papa, né, de São João Paulo II, eu acho muito importante a gente realçar a importância do sacramento da reconciliação, né? Da gente buscar, que nem assim, escancarar mesmo, escancarar o coração, acreditar, não ter medo, né? E buscar, porque realmente você, acho que começa ali um pouquinho da entrega, né? De você se reconhecer mesmo, precisando mesmo da graça de Deus para poder continuar. Então, que a gente não tenha medo, eu me confesso com Deus. Não, a gente precisa, né, daquele que foi ungido e que Deus deu a graça, deu né, o poder mesmo na terra de perdoar, né? E agora falando de quaresma, como estamos a falar, essa é a melhor preparação para a Páscoa, fazer uma boa confissão. Porque vem a graça de Deus, não é? A graça de ver o perdão dos pecados é a melhor graça que nós podemos ter. E qual é a dica que o senhor dá para aquelas pessoas que têm dificuldade de tentar confessar, de fazer uma boa confissão? Como é que eu devo me preparar para uma boa confissão? Então, preparar para uma boa confissão, o que é que eu diria? Bem, fazer um bom exame de consciência, diria. Portanto, e há muitas ajudas hoje em dia, graças a Deus, assim, mais complexas, mais simples. Há vários daqueles exames de consciência até assim com algumas perguntas que nos ajudam a examinar a consciência. Eu acho que isto é importante, porque às vezes o que é que acontece quando nós vamos confessar? Pensamos o que é que nos pesa mais. E claro que isso aí faz parte, é um dos critérios. Mas se ficamos só por aí, pode haver tantas dimensões que o Senhor quer limpar da nossa vida e que nós não deixamos porque nem sequer olhamos para aqueles cantos da casa que estão cheios de pó, não é? E portanto, às vezes, fazer um bom exame de consciência e com a ajuda de qualquer coisa que venha de fora, com base, seja nos 10 mandamentos, que muitas vezes ajuda-nos a ir assim, a várias dimensões da vida básicas, ou nas bem-aventuranças, ou há muitos esquemas diferentes, ou simplesmente com perguntas assim, que são as coisas normais que afetam a vida de pessoas que estão num certo estado de vida, ou seja, quando são jovens, quando são adultos, quando são casados, portanto, com coisas mais concretas que ajudam a pôr um foco. Portanto, primeiro diria fazer um bom exame de consciência para ver a nossa vida com objetividade. Depois diria que, claro, não adiar muito, que nós somos ótimos a pôr as coisas mais para a frente e a ter medo de o fazer, e isto depois só vai aumentar mais a ansiedade de o fazer. Portanto, não adiar, às vezes marcar mesmo, não é? Olha, naquele dia vou-me confessar, pronto, vou ver onde é que há confissões, ou então, se for preciso até, que já não me confesso há muito tempo, então vou mesmo marcar, que é para me comprometer, porque senão já sabemos o nosso coração inconstante, não é? Chega ali ao dia e disse que ia, mas eu tenho aquele trabalho para acabar e portanto se calhar agora não é conveniente, fica para amanhã, depois amanhã já é outra coisa. Portanto, marcar, eu acho que é uma coisa não que deixar pode para ajudar. depois. Não, e não chegar na quinta-feira santa, procurar o padre, no pleno tríduo, né? Procurar o padre para, eu preciso confessar, né? Se for preciso, mas é evitar, né? Se chegar, claro que estamos disponíveis na mesma, não é? Sim, nós mas a gente tem que se preparar. preparar E é melhor fazê-lo mesmo. do que não o fazer, não é? Sim, Claro. verdade. Agora, na medida do possível, antecipar, mesmo para nos libertarmos, não é? Porque o que é que faz a confissão? Que Cristo, não é? Na pessoa do sacerdote, desliga dos nossos pecados, não é? Portanto, acaba por cortar com a culpa que temos dos nossos pecados. Portanto, claro, depois tem consequências temporais, que isso também temos depois com bons hábitos e com indulgências acabar por reparar. Mas o que diz respeito à culpa, que muitas vezes é aquilo que, muitas vezes, quer dizer, é sempre aquilo que de facto nos liga, digamos, não a Deus, mas fora do seu caminho, cortar com isso é a maior graça que nós podemos ter. E portanto, ir quanto antes, que vai mesmo ver essa libertação. E às vezes até pode não se sentir logo, porque às vezes as pessoas também ficam um bocadinho escravas deste sentir-se perdoados ou qualquer coisa.
mas o efeito é real. Não é? O efeito nós dizemos que isto é um uma caminho de graça. fé. Portanto, o caminho de fé nós não vemos e às vezes não sentimos. Sim. Às vezes sentimos, graças a Deus, ainda bem, boa, e Deus dá-nos essas graças para nós termos isso mais concretamente. Mas mesmo se não sentimos nada, ou se não sentimos o peso dos pecados, mas eu sei que a igreja assim me ensina e que é uma boa mãe e quer o meu bem, então vou lá para desligar isso. Portanto, eu diria isto: bom exame de consciência, não odiar, marcar, não ter medo, ser sincero e verdadeiro, porque se nós somos sinceros e verdadeiros com Deus e connosco mesmos, também não nos deixarmos a nós mesmos enganar, vai ser o melhor para nós, sempre, não é? Portanto, não vamos construir um castelo sobre um fundamento que não existe. Portanto, sermos humildes quando vamos, e depois também dizer as coisas diretamente, e mesmo quando nos vamos confessar, isto é um conselho que dão os santos, ajuda a começar por aquilo que é o mais difícil, porque uma vez que nós tiramos isso aí dali, o aí já resto torna-se tudo respira. muito mais fácil. Agora, eu sei que muitas vezes isso não é fácil, mas não obstante, tentar fazer isso, não é? E se é difícil, é porque você está mesmo arrependido. Isso também é importante, né? Eu acho que quando as coisas são muito fáceis e que só sai assim também, acho que faz parte também você sentir, né? Você sentir que é difícil, mas e lutar contra esse sentimento. E eu vou falar, eu vou me libertar disso, né? Sim. Tem de saber que, olha, que o que está a dizer... É o verdadeiro arrependimento, é isso. Portanto, ter isso aí. E acho que é um obstáculo que às vezes as pessoas têm também, que é acharem que eu ainda não estou completamente arrependido porque ainda tenho ali um gosto de pecado ou qualquer coisa que eu vejo lá para trás. Então acho que é importante lembrarmos uma coisa que também ensina a nossa doutrina católica, que é verdade, temos de estar arrependidos, mas há diferentes graus de arrependimento, não é? Portanto, há o arrependimento perfeito, que é o que nós chamamos a contrição, em que de facto, olha, vejo o meu pecado e vejo, olha, ofendi a Deus e estou arrependidíssimo, nunca mais queria voltar a fazer isto. Mas muitas vezes também não chegamos lá logo, não é? Ou seja, e a Igreja diz que para nós nos confessarmos não precisamos ter este tipo de arrependimento perfeito logo, que sabe como é que é o nosso coração e que mesmo para se libertar, às vezes é preciso ir fazendo um caminho. Basta termos aquilo que se chama a atrição, diz-nos o catecismo, que é nós sabermos que fizemos qualquer coisa de mal, a Igreja nos diz que é um mal, e até podemos ter ainda algum apego, digamos, emocional àquilo, mas queremos nos libertar disso. Portanto, basta nós reconhecermos e queremos mudar, portanto, ter o propósito de emenda, que isto é uma daquelas das 5 condições para a confissão, não é? Que é, agora isto são 8 da manhã, portanto eu vou ver se não me engano, mas é exame de consciência, portanto, contrição, ou atrição pelo menos, não é? Para estarmos arrependidos daquilo que fizemos. Propósito de emenda, portanto queremos mudar a nossa vida, confissão ao sacerdote e cumprimento da penitência depois que é dada, aceitação da penitência que é dada e depois cumprimento fazendo aquilo que o sacerdote diz. Portanto, há estas 5 condições para a confissão de facto poder. São para viver de forma inteira, né? O arrependimento e a confissão. Sim, mas agora estava só a dizer isto para sublinhar, de facto, depois é preciso ter um propósito de emenda, portanto, pelo menos querer fazer esse caminho de viver-se de acordo com Cristo. Não é? Sim. Padre, assim, a gente aí estava falando, né, da confissão e tudo, mas a gente está entrando agora nesse tríduo pascal. Pascal. Né? E assim, a gente vai agora, hoje a gente está gravando aqui, é segunda-feira, então quinta-feira começa aí a missa, né, que é muito importante, Sim. que é a gente lembrar ali da última ceia, né? E fala um pouquinho pra gente dessa importância desse tríduo pascal. É o centro do ano litúrgico. Ou seja, mais do que o Natal, é o centro daquilo que tudo que nós celebramos ao longo do ano, agora está-se a concretizar nestes 3 dias, não é? O tríduo pascal, em que celebramos a Páscoa de Jesus, a sua paixão, morte, ressurreição, e que é tudo antecipado na última ceia, não é? Portanto, vamos ter Quinta-feira Santa, a missa vespertina da ceia do Senhor, onde iremos ter o lava-pés, portanto, onde Jesus mostra também o caminho do serviço, e a instituição da primeira missa, não é? Que dá-nos o grande dom que nos foi dado do sacerdócio e depois também da Eucaristia, com o qual Cristo fica connosco até ao fim dos tempos, até voltar uma segunda vez. E, portanto, é uma grande graça, logo Quinta-feira Santa, ver, ainda antes de Jesus ser preso, o amor que demonstrou para com os seus apóstolos, servindo-os, lavando os pés, mostrando a eles o caminho
para eles depois continuarem a fazer os mesmos gestos e obras de Jesus, e depois fazendo aquele grande milagre, que é um milagre que nós temos sempre diante de nós quando vamos à Santa Missa, que é, no meio daquela ceia pascal, ter pegado no pão e no vinho e ter dito, com certeza deve ter deixado todos assim meio chocados do que é que estava ali a acontecer, e dizer: isto é o meu corpo, vai ser entregue por vós, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Portanto, quer dizer, é aquilo que nós celebramos todos os domingos. Agora vemos assim como uma espécie de legendas e com muitas mais descritivos a explicar: olha, vais à missa todos os domingos, se queres perceber isso a sério, então vai viver o Tríduo Pascal. Logo na Quinta-feira Santa vemos o que é que Jesus então instituiu ritualmente, e que depois nós agora repetimos todos os domingos no dia da ressurreição, como igreja, como cristãos, para assim o viver. Sexta-feira Santa, depois continuamos a seguir Jesus, que depois é preso, que é condenado à morte, que efetivamente depois morre na cruz. A sexta-feira Sexta-feira Santa é o único dia que poderia se dizer que não tem missa em lugar nenhum do mundo. Não, é mesmo. Sim, Não é? exatamente. É isso, Não né? é Porque é um missa, dia... em lado nenhum é proibido pelas leis litúrgicas da igreja. E sim, não tem missa, apesar de ser distribuída a comunhão, portanto, para a nossa união com Cristo. E Não tem a não temos a consagração. consagração. Portanto, não há o ritual, digamos, que produz, entre aspas, a Eucaristia. Isso não existe, é o único dia, exatamente. Apesar de depois comungarmos, né? Depois recebemos Jesus. Né? Sim, eu digo isso para o efeito de como é um dia triste. Um dia... Poderia dizer isso? É um dia... Eu sinto isso na Sexta-feira Santa. É um dia em que nós paramos para entrar dentro da dimensão do amor de Deus. E por isso este também ver e seguir Jesus nesta sua paixão também passa por isso. A tristeza depende de como é que nós vemos. E o sofrimento também fazem parte, né? Também fazem parte, da exatamente, vida. sim. Mas depende de como é que nós vemos, porque na verdade isto é quase tudo vivido como se fosse uma grande celebração, não é? Portanto, desde a Quinta-feira Santa até à Páscoa, até à Vigília Pascal, é tudo uma grande celebração, e que também podemos condensar aqui um pouco com isso, com todas as dimensões também da nossa vida, que em Cristo são plenamente vividas, tudo menos o pecado, claro, não é? E que faz-nos bem também ter sobre isso, não é? Olha, isto também faz parte da vida, olhar para... Mari, assim, isso que você está falando, eu acho importante. Eu me lembrei da minha avó, né? Porque, assim, nós estamos... É bom falar isso, né? Num país cristão, né? Portugal é cristão, né? Nossa Senhora de Fátima, a gente, né, tem uma grande alegria, uma grande veneração. E é importante cultivar, porque assim, eu me lembro da minha avó, Sexta-feira Santa não é dia de ligar a rádio, de ligar a televisão, de ficar cantando, né, de músicas assim altas. E a gente vê que no mundo que a gente vive, tudo se relativou muito, né? Isso é relativo. Isso não sei o quê. Mas é importante a gente ter essa consciência, que nem a Mariana está falando, da tristeza, né, do que aconteceu, né? Sim, faz parte de um propósito de Deus, né, da história da salvação, mas assim, ele morreu, ele foi crucificado, ele sofreu, e assim, e a gente tem que ter consciência, principalmente assim, né, a celebração da cruz, ela remete a isso, né? Sim. Na Sexta-feira Santa. Efetivamente, é olhar para esta grande história que a Igreja nos conta, não é? Que a história é só a história mais importante de toda a humanidade e todo o universo, não é? A história do próprio Deus feito homem, e fazer esta história a minha história. Portanto, aquele Pilatos, aquele Simão de Cirene, aquele Pedro que negou Jesus, Maria Madalena, etc. Na verdade, e claro que são figuras históricas e efetivamente aconteceu tudo aquilo que nós ouvimos, mas nós temos um pouco de todos eles. E, portanto, é inserir a nossa vida nessa grande história. E também nós seguir Jesus até à cruz, porque ele, quando morreu na cruz, foi também pelos meus pecados. Não foi só por aqueles de São Pedro e dos outros. Não, foi todos, incluindo os nossos. E portanto, sim, faz bem parar, deter-nos nisso, na profundidade do amor que Jesus tem por nós. E sim, portanto, aí também quebrar um pouco a rotina. Por isso é, como eu dizia há bocado, até temos férias para isso, que é precisamente para nos podermos focar
daquilo que Não é férias para ir para a praia. São Poderia ir, mas depende da forma. São férias de Páscoa, não é? Portanto, tem assim o propósito para que é que são vividas. Agora, mais uma vez, para depois não haver escrúpulos, o que é que seja, não é que seja pecado propriamente uma pessoa fazer isso. Agora, o ponto é isso. Para que é que nós vivemos, não é? Vivemos só para ter um dia de folga ou vivemos para nos unir mais a Jesus? Claro, isto é sempre um caminho em liberdade, mas o grande convite é este, não vamos deixar de ser só mais um dia bom, não é? É o centro do ano, não é? E viver isto aqui depois vai dar sentido a todos os outros dias que nós vivemos. A questão do jejum, né? Na sexta-feira também, né? Às vezes a gente... é sexta-feira santa, vamos fazer aquela bacalhoada, vamos fazer... Às vezes tem no Brasil, né? No Brasil, é comer peixe. Então, vamos fazer um bacalhau e todo mundo se farta. Acontece isso às vezes. As pessoas, às vezes, confundem, né? Sexta-feira estamos de feriado, e aí se reúne todo mundo e perde o sentido, né? Então, isso que ela está falando, eu acho, da dor, é importante a gente, às vezes, né, pensar nisso, né? Pensar, viver, por isso é que também somos convidados, como estava agora a Miriam a lembrar, jejum e abstinência na Sexta-feira Santa, para quem tem condições de saúde, e quer dizer, depois canonicamente, não tenho agora assim de cor, mas também estão assim as condições, mais uma vez, para nós não nos sentirmos pesados, se por acaso não conseguimos, não é? Mas para quê? Porque nós somos corpo e alma, não é? Sim. E então também o nosso corpo acaba por rezar quando nos associamos a Jesus, que também jejuou, e a Jesus, que também sofreu. Portanto, seguir este caminho. E claro, às vezes o jejum faz-nos também passar por um certo sofrimento, não é? Portanto, é uma associação àquilo que Jesus está a passar naquele dia e faz-nos bem, não é? Faz-nos bem. Sim. Até está na moda hoje em dia, não é? A coisa dos jejuns intermitentes e outras coisas parecidas. Não é esse tipo de jejum que nós fazemos aqui, não é para emagrecer, é um jejum para nos associarmos então à paixão de Jesus. E a abstinência de carne no sentido... Sim, não é só a abstinência de carne propriamente, é a abstinência de carne e procurar também ter uma alimentação simples, com um certo sentido penitencial. Sim. Mas que diz é que se concretiza muitas vezes esta abstinência pela ausência de carne. Portanto, isso é uma forma concreta de o fazer, mas claro que depois uma alimentação simples é aquilo que é próprio para uma Sexta-feira Santa e assim ser vivida. A festa é domingo. Mas depois, claro que sim, mas depois, mais uma vez, é preciso aplicar à própria vida, porque se uma pessoa já nunca come nada e se não come, depois pode também desfalecer durante a Sexta-feira Santa. Sim, não. Qualquer coisa. Nunca é contra a sua saúde, né? Pois, porque o jejum canónico, como se calhar devem saber que é quem agora nos ouve, mas é uma refeição normal, completa, e 2 refeições menores que juntas não têm a dimensão de uma refeição completa. Portanto, fazer jejum é isso, canonicamente falando, não é? Claro que podemos não comer nada o dia todo, mas atenção, não é? Que também não seja isso que depois nos faz não viver bem a Sexta-feira Santa ou não cumprir as nossas tarefas, ou como acontecia naquela história que contava há bocado daquela serva de Deus, da Dorothy Day, depois sermos intragáveis para os outros o dia todo, que aí já não estamos a viver a caridade. Que é o grande propósito de tudo isto. Não é? A ideia do jejum é você também, é aquilo que o senhor falou, né? É passar por um sofrimento, tentar chegar a um sofrimento que nunca vai ser próximo ao que Mais Jesus... do que chegar ao sofrimento é unir-nos a Cristo. Não é? Sim, nesse sentido do sofrimento a Cristo, né? O que ele sofreu, né? Mas nunca vai chegar próximo ao sofrimento que ele teve, mas seria nesse sentido unir-nos ao sofrimento de Cristo e também esvaziar-nos a nós mesmos para dar espaço para Deus entrar. Porque tantas vezes nós pensamos que como é que acontece com Jesus quando ele é tentado no deserto, não é? Quando veio o diabo e diz para transformar estas pedras em pão, não é? Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é? Perceber que também, mesmo de coisas essenciais como é o alimento, se calhar às vezes temos demais, não é? E precisamos mais da palavra de Deus, enchemos com a palavra de Deus, mais do que propriamente apenas o alimento físico. E na verdade, o jejum também não é só o alimento físico, né? Poderia ser tirar alguma coisa em que você tem uma grande dificuldade, ou teria que ser o alimento... Assim, o jejum clássico e tradicional é jejum de comida, não é? Sim. Não obstante, se leram a mensagem do Papa para esta quaresma, ele dizia abstinência, não era propriamente jejum, mas falava da abstinência de palavras que ferem, palavras que causam a desunião. É muito bonito. Se não leram ainda,
Ainda vou ao tempo de ler a mensagem do Papa para a Quaresma, onde ele, na última parte, fala muito dessa abstinência no dizer, não é? Nas palavras que nós dizemos, de palavras que ferem, palavras que destroem, palavras que, assim, uma data de coisas que eu agora não tenho assim presente na cabeça, mas leiam, que vale muito a pena, mesmo agora nesta reta final em que já estamos na Semana Santa, porque é mesmo verdade, não é? Claro que não é apenas olha, não estou a comer, portanto estou a cumprir. Não. Depois a língua, como diz São Tiago na sua carta na Sagrada Escritura, é uma coisa tão pequenina, mas que pode destruir tanto, não é? Portanto, o primeiro jejum é o jejum do pecado, não é? Nós pormos longe tudo aquilo que nos afasta de Deus e não faz vivermos a nossa vocação cristã como deve ser. E depois o jejum, digamos, tradicional, como forma física, ajuda a isso, não é? A nós depois não darmos tanto espaço àquilo que podem ser ocasiões de falha, de queda e de afastamento de Deus. Sim. Bom, e aí chega domingo, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição, né? O dia mais alegre para a igreja, para todos nós. É a grande festa, né? A ressurreição. E como que por que a ressurreição é tão importante? Vamos bem claro, bem simples aí, padre. Explica um pouquinho pra gente. É a base de tudo, né? Como dizia o São Paulo, não é? Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, não é? Estávamos aqui a perder o nosso tempo todo. Se de facto não fosse verdade, se fosse apenas uma história bonita, uma boa fábula para nos inspirar, claro que seria bom, pois, não era mau, mas isso também é aquilo que é o gênio do cristianismo, ou digamos o realismo do cristianismo, é que não é apenas uma história. Portanto, Cristo morreu e ressuscitou, portanto... Tudo aquilo que ele tinha dito aconteceu, não é? Ele estava morto e agora está vivo. E muitos foram as testemunhas que preferiam morrer eles mesmos a negar aquilo que viram. Porque, então, se ele era Deus e se ele põe diante de nós o caminho, a verdade e a vida, se ele mostra ao homem o que é ser homem e como chegar ao céu, então quer dizer que é o sentido da vida que foi descoberto. Portanto, a ressurreição vem-nos dizer e confirmar, a dizer, olha, é ali. Portanto, apontar a seta a dizer, olha, este é o caminho para onde nós, ou esta pessoa, este Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem, que fez estes milagres todos, não era apenas mais um profeta, não era apenas mais qualquer coisa, mas era ele, não é? Era ele que veio dar o sentido à vida toda. E pronto, portanto, é mesmo o grande convite e é mesmo a grande novidade saber que se ele ressuscitou, então toda a nossa vida ganha outro sentido. Sim. Porque não vivemos para nós mesmos, não vivemos para esta vida que um dia há de acabar, a vida presente, mas somos feitos para a eternidade, não é? E Cristo convida-nos a entrar neste caminho de participar com Ele nesta grande família dos filhos de Deus e viver com Ele para a eternidade. E por isso vale a pena, não é? Sim. É mostrar que realmente sem a cruz não haveria ressurreição, por isso que é importante passar por isso tudo, e através da ressurreição é mostrar que tem um além, né? A gente tem muito mais para... Depois da morte existe realmente uma vida eterna, né? E que vale a pena essa batalha para chegar lá, né? Tá um dia Sim. com... E que a gente... mas é assim, eu queria, se o senhor pudesse falar também do momento tão especial que às vezes a gente passa batido, né? Do sábado, né? Sábado Santo. Do Sábado Santo, que quem puder, né? É um momento, assim, muito profundo, né? É um dia de silêncio, portanto é um silêncio até litúrgico, que não se celebra também nada nesse dia, parece que é um dia que não acontece nada, entre aspas. Aqui mesmo, Como nas se nossas fosse um paróquias luto. e tudo, é um pouco como se fosse o luto, o recolhimento em que nós estamos. Nas paróquias só rezamos a liturgia das horas. Às 10 horas, né? Mas, Sim, aqui é às 10 horas. Sim, e na sede de Lisboa também. Portanto, não acontece muita coisa nesse dia, precisamente porque estamos nesta grande espera depois do que vai acontecer à noite, quando celebrarmos a Vigília Pascal e vieres. Então, e depois de revermos toda a história da salvação, que é o que acontece na Vigília Pascal, onde vamos ter, vamos lá ver se isto da memória não me traiçoa, mas são 9 leituras. É a missa mais longa, né? É a mais longa de todas, claro. É. Vamos desde o Gênesis a todas as grandes alianças que Deus foi fazendo com os homens, até a aliança plena a Jesus Cristo, ele que veio então, se é verdade que desde a primeira queda dos nossos primeiros pais até à última, Deus foi cada vez mais preparando o povo para receber, então depois em Cristo, abrindo a todas as nações, e acaba por vir dar o sentido pleno daquilo que é o seu plano de amor e ressurreição.
que é aberta a todos os homens e que pronto, nos está acessível, está aí a salvação. Aqui eu não vi em lugar nenhum. Aí, de repente, o senhor pode me dizer. Mas, assim, lá no Brasil, a gente vivia e me fazia muito bem. Por exemplo, às 5 horas da manhã, era a Soledade de Maria. A gente fazia a procissão às 5 horas da manhã, com as matracas na rua, e o tambor, aqui é outro nome, o tambor, assim, batendo, sabe? Como se fosse acordando mesmo, e assim, com o andor de Nossa Senhora das Dores, a procissão da Soledade de Maria. Ela sozinha, com o sofrimento da perda, né? E era viver esse momento. E é muito bonito. Eu não sei forte. se é muito em forte. Petrópolis, não, né? No Brasil. Eu me lembro quando eu era adolescente, participou em Petrópolis. Né? Nós fazíamos lá. Mas, assim, em vários lugares do Brasil acontecem. Mas é, assim, um momento muito rico, sabe? Para chegar no ápice, que é o de noite, né? Isso às 5 da manhã de às 5 de sexta-feira para sábado. De sábado. Na verdade, sábado. Já é sábado. De sábado. Sim. Amanhã de sábado. Aqui não... Assim, cá em Portugal, muitas dessas tradições que cá também havia acabaram por se perder, não é? Assim, com a República e outros momentos históricos que eu também não sou a pessoa mais indicada para dar assim os detalhes todos. Efetivamente, isso pode ajudar a viver o realismo e muitas vezes a partir dessas expressões também públicas e populares, pôr diante dos olhos das pessoas aquilo que estamos de facto a celebrar, não é? Como é que terá a Nossa Senhora passado aquela noite, não é? Aquela noite depois de ver o seu filho entregar a vida. Sim. Mas era muito bonito. É uma ajuda para eu conseguir fazer. Agora, o que eu diria sempre é que também isso não distraia daquilo que é o essencial, que depois são as celebrações em si. Não é? Sim. Imagina, ok, vamos às 5 da manhã ver Nossa Senhora sair, ótimo, espetacular. Tá, mas depois não vamos faltar para a celebração de Sexta-feira Santa, que é o principal. Onde isso é que é o principal. Portanto, são coisas que ajudam e são ajudam boas. Para chegar no momento principal, né? E que se for bom, então que se restaure também, se for o caso e se justificar. E, por exemplo, em Espanha, isso aí são coisas muito grandes, não é? Portanto, em Espanha, cada pueblo, cada cidade organiza-se, tem as irmandades. Vamos voltar todas. a Portugal a ser assim também, padre. Vamos agitar aí o pessoal, trazer essas tradições de volta, porque são bonitas e ajuda, é o que o senhor está falando, ajuda a gente a ter mais não sei se é compaixão, eu esqueci a palavra, mas de você... Sim, tem muitas dimensões da nossa vida, não é? Tem a dimensão racional, tem a dimensão... Claro que às vezes nós reduzimos tudo um bocadinho à parte racional, não é? Isso tem muito emocional também, estas procissões, porque uma pessoa vê e depois fica compadecida com tanta gente que chora e tudo. Isso também faz parte. Agora é bom. Ajuda. É bom, claro, nós não ficamos escravos nem prisioneiros apenas dessas dimensões, mas saber que isto é... Mas olha, eu me lembro que chamava atenção, né, Mário? Mas o senhor está falando isso, me veio, sabe qual foi a imagem? É um lago e a gente molhando os pés, sabe? Assim, eu acho que essas celebrações e essas tradições é como se você molhasse o pé. É uma coisa ali que te faz vontade de ir mergulhando, entendeu? Te dá, o início, acho que é nesse sentido, né? Para depois ir aprofundando. Mas que seja um convite depois para viver a sério aquilo que é a vida cristã toda. Porque, claro, isto acontece em todo lado e eu acho que não há problema em assim acontecer. Precisamente parte do papel destas coisas é esse, que é convidar. Não é? Convidar. Portanto, muita gente que não vem à igreja vem a essas grandes celebrações. E às vezes pode ser, lá está, molhar o pé, um primeiro passo para depois entrar mais dentro deste grande oceano de vida da graça em Cristo. Isso que a Mariana está falando, eu acho que assim, a gente tem que se fazer presente, sabe? E assim, eu me lembro que no começo, a procissão que a gente fazia da Soledade de Maria era muito interessante, porque 5 horas da manhã as pessoas saíam na janela assim, mas o que é isso? Que barulho é esse? Quem é que... Entendeu? Porque era barulhento, assim, no sentido de chamar atenção. E as pessoas começavam a questionar, mas, sabe, alguma coisa estava acontecendo. É como se fosse um chamado. Claro, e muitas pessoas, depois, quando a gente via, a procissão era enorme, graças a Deus, entendeu? Muita gente se juntava. Né? Mas é isso, acho que são tradições. Cá temos a via sacra aqui na zona. Eu estou a dizer cá, aqui na nossa zona da linha, é um pouco aquilo que há. Temos as vias sacras, que isso acontece, creio, em todo o sítio. As procissões perderam-se um pouco. Havia uma grande em Cascais do Senhor dos Passos, há uns anos atrás, quando eu estava em Cascais, assim, lembro-me das pessoas dizerem, ainda algumas com saudade e tudo.
coisas boas, mas que para restaurar tem de partir dos leigos, não é? Das Sim. pessoas que de facto exatamente. querem Mas é mexer-se por isso para que, isso. que a gente Claro está... que os por padres isso estão que- cá para ajudar tudo e a construir aquilo que for edificante e ajudar, e depois também ajudar sempre a reorientar as coisas para o essencial, mas tem que partir do interesse das pessoas, não é? E da vontade de querer também. E teve uma assim, procissão dos jovens saindo lá da sua paróquia, não foi? Fizemos uma via sacra. Lá Sim, está, a Via fizemos. Sacra. É, Via Sacra Aqui ao tem. nível da vigararia de Cascais, os jovens. Foi a primeira vez, não? Não, já tivemos desde a jornada, quer dizer, mais ou menos, na Jornada Mundial da Juventude, com preparação, começámos a juntar-nos mais, assim, as paróquias várias aqui do Conselho, e começámos com a Via Sacra Grande, que lembro-me que na altura até foi na Igreja de São Domingos, não sei se estavam lá na altura, e que fomos da Igreja de São Domingos até a Igreja de São José, que também é na paróquia de São Domingos, mas aí foi uma muito grande, com preparação para as jornadas. Depois, cada ano, tentávamos ter sempre assim um momento em que os jovens todos da vigararia se juntavam. Portanto, tivemos uma vez uma noite de oração, depois agora decidimos voltar à Via Sacra, então voltámos a fazer uma Via Sacra vicarial logo na primeira sexta-feira da Quaresma. Muito bem, padre. Então, assim, para a gente já ir assim, finalizando o nosso podcast, eu ia pedir para o senhor falar assim, para aquelas pessoas, para finalizar, né, assim, o que o senhor diria para aquelas pessoas que acharam que não viveram bem essa quaresma? Ainda dá tempo? Então, claro, não é? Olhamos para a cruz e quem é que vimos lá ao lado de Jesus? É. Estava lá São Dimas, não é? O bom ladrão, que no último momento acabou por também receber esta grande graça de participar com ele, não é? Na eternidade. E, portanto, nós estamos sempre na altura de ser um bom ladrão, mesmo se por acaso acharmos que roubámos a quaresma toda a Deus. Bem, hoje pode ser o dia. Não deixar para amanhã, portanto, querer o hoje, até se por acaso alguém sente o apelo, então vá hoje à confissão, que essa é a melhor preparação, digamos, imediata para Páscoa, se ainda não nos confessarmos esta quaresma. E sim, e vale a pena. Portanto, da parte de Deus, Ele está sempre disponível, claro. Lá põe a mão e estende-nos a mão, agora temos é de nós agarrar. E, portanto, nunca é tarde. Vamos a isso. Nosso Bem. podcast vai hoje ao ar, não vai? Vai. Então amanhã não tem Cascais? Cascais, dia Terça-feira, 31. dia... Que é hoje? É 31. Dia 31 de março vai 31 ter de março, confissões na paróquia de Cascais. Cascais. Acho que 9 da manhã, Das às 9 da manhã, 22 horas, se não me engano. 23. 23? 23, Então pronto. É o dia todo. O dia todo Quem- até as 23, com muitos padres. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Senão os padres das paróquias também estão É disponíveis. isso, porque nem todo mundo é aqui de perto de Cascais, quem estiver ouvindo de longe. Todas as paróquias têm padre aí para confessar, tem que só entender um pouquinho o horário da paróquia, das confissões, mas não vai faltar, não. Tem com certeza, ainda mais nesse E se período. não entendo o horário, chateia, pergunta. Não fica, não sei, portanto vou Isso que o embora. senhor Não, falou é pá. importante. Se o padre tiver alguma dificuldade naquele dia ou tiver algum problema, vai noutra igreja, mas procura. Não é isso? É isso. Padre, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Era essa. Deus abençoe, que Nossa Senhora te proteja sempre na sua missão de vida. E que Deus abençoe também o vosso podcast e as vossas vidas. E obrigado por me terem convidado. Vou pedir, então, uma bênção para todos nós aqui, para quem está assistindo, para a gente finalizar, pode ser? Muito bem, vamos lá pedir. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai do céu, nós pedimos a vossa bênção para todos nós que agora, ao entrar nesta Semana Santa, queremos viver a sério uma paixão, morte e ressurreição do vosso Filho. Pedimos que nos dais primeiro o amor por seguir esta Semana Santa com intenção. Enviais o vosso Espírito Santo, preparai os nossos corações para dizer sim ao vosso plano de salvação, sim às nossas vidas em vós, e que nos ajudais então também a seguir cada um destes passos do vosso Filho para os fazer verdadeiramente nossos e como o verdadeiro sentido para o qual a nossa vida foi feita. Isto pedimos conjuntamente com uma bênção para todos aqueles que estão a ouvir este podcast, para que possam então descobrir em vós e no vosso Filho o caminho, a verdade e a vida. E vos pedimos, com a intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a todos que estão aí, muito obrigada por terem ficado conosco até agora. E que essa Páscoa não seja uma data, mas sim um verdadeiro recomeço. Como todos nós falamos aqui, busquemos as confissões e que seja assim para o ano inteiro agora. Amém. Obrigada.